Olá, meus amigos. Aqui venho explicar uma pequena técnicazinha que desenvolvi para fazer um registro digital. Claro que é muito fácil fazer um registro em boca do paciente, registro de mordida, mas existem algumas situações específicas que torna quase impossível realizar esse registro, como aqueles dentistas que estão atendendo pacientes de outras cidades. Fazer o paciente viajar para ser atendido apenas para tirar o registro pode ser uma situação bem chata. Ou de repente o próprio dentista atende pacientes em outros estados e ele precisaria viajar para tirar um simples registro. Ou de repente o registro que ele mandou para o laboratório não funcionou e por algum motivo específico não tem como enviar outro, né? Então, tem aí uma pequena técnica para você não perder o caso, não precisar mandar o paciente retornar, não passar por uma situação chata mesmo. De repente o paciente já está no limite da sua paciência de uma reabilitação complexa, em que o registro é muito necessário para construir, sei lá, 8 coroas unitárias sobre implante e mais lentes de contato anterior. E tudo isso precisaria de um bom registro. Então a necessidade é real e às vezes, por algum motivo, repito, específico, acaba que o dentista pode estar impossibilitado de fazer essa prática. Então ele simplesmente vai, escaneia os modelos do paciente ou a moldagem, tanto faz, ou escanear o próprio paciente, né? Geralmente o escaneamento já é um exame que eu trabalho desde o início do tratamento, então eu tenho sempre ele disponível para o que deve e você usa esse escaneamento feito em MIH, tá? E faz essa técnicazinha, né? Seleciona essa área de mordida. Ali nós temos alguns espaços na malha, principalmente na posterior. Antes de dar o Making Solid, eu quero fechar esses espaços aqui, né? Então eu vou fechar os espaços para justamente depois dar um Make Solid de forma a não interferir, a não prejudicar a malha. Vou selecionar a borda, costumo apertar O para otimizar a seleção, depois aperto B para deixar a seleção alinhada e depois aperto T para levantar essa seleção, fechando a posterior. Então o objetivo basicamente é a posterior mesmo. Pronto, fechada a posterior, eu posso usar um Plane Cut em Edit, Plane Cut, para voltar ao tamanho que estava. Não quero essa altura toda no meu registro, claro. Então agora temos uma posterior fechada, vai ter umas ferramentas como o Make Solid e outras ferramentas que serão muito melhor aplicadas. Percebi nessa imagem que tem uns diastemas. Eu prefiro não ter esses diastemas na hora de criar o registro. Eu prefiro colar quase tudo que for de diastema, né? Colar um dente no outro, como se fosse assim. É melhor para você conseguir trabalhar, inclusive, o alívio necessário para se fazer um registro. Lembrando que você vai imprimir, ou o seu laboratório vai imprimir o registro em resina, normalmente. Geralmente, as impressoras 3D para odontologia são mesmo as de resina. Então, a resina é dura, ela é rígida, é um material de pouca elasticidade. Então, você tem que lembrar disso. Então, vou agora mesmo, ó, selecionei, vou aumentar esse registro, também vou aumentar os dentes que farão a diferença. Daqui a pouco eu vou pegar o registro menos os dentes para fazer a diferença entre eles. E aí eu vou dar o alívio nos dentes para ter folga, ter espaço, permitindo o melhor encaixe, permitindo o melhor eixo de inserção do registro na boca. Lembrando, repito, a resina é dura. Aqui nós vimos vários erros na malha quando eu dei o extrude, né? Apertando D. E agora, dando Make Solid, eu conserto boa parte desses erros. Veja, em Shader, jogo a esfera transparente e já diminuiu bastante, mas ainda tem uma camada interna, veja. Essa camada interna, eu dei no Separate Shells, eu vou desligar a camada externa e ficou a camada interna. Ela não é interessante. Eu não quero usar ela para esse tipo de trabalho agora. Ela tem sua função, mas não agora. Apagando, né? Selecione e aperte Delete no teclado. Bom, então agora eu tenho uma malha bem mais limpa, com muito menos possibilidade de erro.
Sempre que você for fazer trabalhos em CAD, sistemas gratuitos, no geral das vezes os programas têm suas limitações e você tem que consertar alguns erros até manualmente. Bom, aqui eu deixei mais suavizado indo em Select e Smooth, né? Eu posso apagar o antigo registro, deixar só o sólido. Bom, o registro ficou grande e agora eu vou cortar ele. Vou deixar ele a nível de incisal justamente para evitar a dificuldade na hora de encaixar nos modelos. Se eu quisesse deixar ele desse tamanho, eu teria que dar um alívio bem mais inteligente e bem maior também. Um alívio que, principalmente após o equador protético. Cortei, ainda acho que vou cortar mais. Acho que agora foi demais também. Repito, estou cortando o registro para que ele fique apenas na área incisal, justamente para diminuir a necessidade de fazer alívios. Basicamente eu quero posicionar os modelos na mordida, na MIH do paciente, por exemplo, ou cêntrica. Então eu quero só posicionar, eu não preciso de algo que tenha retenção. Preciso de algo que torne a posição correta dos modelos. Repetindo o que eu disse no começo do vídeo, eu sei que um registro é muito mais fácil fazer em boca, mas temos vários casos em que não é possível fazer. Se você esqueceu de fazer, o paciente foi embora para sua cidade, que é longe, você não vai fazer o paciente voltar para tirar um registro, mas também você não vai obrigar o laboratório a fazer um trabalho com baixa qualidade, sem referências desse, que seria um trabalho, por exemplo, uma reabilitação completa, boca toda, fazer uma reabilitação sem o registro. Então, você nem joga o erro para um lado, nem joga para o outro. Fica aqui essa ideia que impede esses dois erros. Teu laboratório vai receber pela internet esse registro e imprimir no laboratório dele em uma impressora 3D. Se quiser imprimir em fresadora também serve. E aí ele vai continuar o trabalho sem que você precise chamar de novo o paciente. O que às vezes é uma situação complicada. Nem sempre o paciente compreende isso ou aceita com facilidade. Então agora eu separei, dei um Make Solid para fechar mais esses espaços entre os dentes. Eu quero o máximo possível que tenha alívio no meu registro. Então fechando os diastemas terei menos áreas de retenção. Olha só, fechou ali a interproximal, por exemplo, do lateral, do 12 e do 11. Tem o Make Solid nas duas malhas. Agora eu vou criar o alívio, apesar da necessidade de ser bem menor, mas ainda assim eu, vamos dizer assim, ser precavido, eu vou fazer um alívio ali de 0,3, 0,4, mais ou menos, em Extrusion, né? Cliquei duas vezes, fui em Extrude, né? Lá em cima Edit, Extrude. Embaixo a mesma coisa, 2 cliques, depois Edit lá em cima e Extrude. Ou aperta D também no teclado, eu costumo usar mesmo os atalhos. Mas para ficar mais didático é melhor que eu vá na ferramenta, para você olhar. Lá em Constant você coloca Normal. Agora seria interessante dar um Make Solid também, porque esse Extrusion ele acaba às vezes criando áreas de retenção ou áreas de falha na malha. E essa falha pode prejudicar o Boolean Adference, olha só. Então, aqui foi o erro diferente. Veja que ficou uma camada interna separada da camada externa. Foi porque quando eu dei o Extrude, deveria ter apagado a camada interna. Esqueci de apagar a camada interna, então vamos apagar essa camada. Veja aqui em Shaders, olha a camada interna lá. Então, como tem dupla camada, na hora do Boolean Adference, a gente viu que ficou em dupla camada também o registro. Então, não é interessante.
Aqui, perdão. Edit Separate Shells. Pronto, separei a camada externa da interna. Apago a externa para olhar a interna, caso tenha alguma dúvida. E apago ela no Delete mesmo no teclado. Seleciona e Delete. Fazer a mesma coisa embaixo, para não ter o mesmo problema. Olha, agora não tem camada interna, então dá para tentar já fazer, mas eu acho que vai dar errado, porque ainda pode ter outros riscos, né? Provavelmente um Make Solid aí nessa hora ajuda. Olha lá, apagar a camada interna também do modelo de baixo. E agora vamos tentar, né, fazer o Boolean Difference. Deu erro, mas agora o erro é diferente. O erro foi em algumas espículas na malha. Essas espículas tornam o cálculo mais complicado. Áreas isoladas, pequenas geralmente. Então eu vou entrar na malha, onde o Mesh Mix me mostrou que era o erro, olha só. E vou arrumar, né? Tá aqui o erro. Sai da ferramenta. Esse erro, se tivesse maior quantidade de triângulos nessa região, provavelmente não daria esse erro bem aí. Mas eu vou lá em, por exemplo, Inflate. Tirei a parte que deu errado. Bom, e agora, provavelmente, pelo menos nessa área vai dar certo. Não sei nem em outras áreas. Eu lembro que em outras áreas também apareceu erro, certo? Então, estou manualmente tentando resolver os erros. Existem ferramentas no Mesh Mix que conserta erros automaticamente, mas esse em especial eu prefiro tirar manualmente, até porque o Mesh Mix me avisou onde estava. Então, para entrar na malha, às vezes eu preciso... Olha só, dei o Make Solid. Isso vai melhorar a organização dos triângulos, fechando mais o espaço entre os dentes, desvirando malhas reviradas, né, malha inversa, ajustando malhas quebradiças. Make Solid faz uma sequência de coisas corretas. Ainda deu erro, mas agora não mostrou onde foi o erro, certo? Mas agora praticamente deu certo. Eu digo praticamente porque nem apareceu onde foi o erro agora. Tentar de novo, pronto, tá aqui. Agora apareceu onde foi o erro. Bom, só deu um pequeno erro. Por causa desse pequeno erro, uma ferramenta não funcionou. O cálculo do Mesh Mix tem que ser x menos y. Apenas duas variáveis. Quando nós temos... Vou tentar entrar na malha para mostrar aqui, ó. Temos fragmentos soltos, eles podem ser reconhecidos pelo programa como mais uma variável. Essa variável, olha lá, um fragmento isolado no Boolean Difference não funciona muitas das vezes. Esse fragmento isolado, ele se torna uma variável a mais, tornando o cálculo mais complexo e o Mesh Mix às vezes não aceita. Ó, entrando na malha, lá está a malha separada, veja o fragmento separado. Posso simplesmente clicar no registro, Inflate, tá? Sculpt, Inflate. Opa, muito grande a ferramenta. Pronto, tirou a malha isolada. Saia de dentro da malha. E agora, provavelmente, vai dar certo. Boolean Difference. Seleciona primeiro o registro, depois a maxila. Funcionou. Arrumar os defeitos no Mesh Mix pode tornar um trabalho mais maçante, mas dá certo. As pessoas que tiverem menos expertise em softwares gratuitos, como Blender, Mesh Mix, Mesh Labs, ela precisa entender como arrumar defeitos de malha, porque senão ela não conseguirá, essa pessoa não vai conseguir realizar alguns dispositivos. Tem dispositivo que você precisa arrumar malha. Essa em especial deu alguns erros, muito provavelmente por conta de eu ter diminuído bastante a quantidade de triângulos da estrutura, da macrogeometria. Eu diminuí para que fique mais leve, né, para o computador, mas isso aumenta as possibilidades de ter erros. Quanto menos triângulo uma malha tiver, mais difícil ela vai ser de realizar algumas ferramentas. Então, maiores chances de dar erro mesmo. Mesmo
dando certo, ainda ficou com alguns pontos de espícula nas malhas, uma malha invertida ali no premolar. Bom, eu fui lá em Analyze, Inspector e All Repair On, né, ou In, sei lá. Então eu botei para fazer a reparação. Olha os triângulos da malha. Bom, aqui está o registro, só enviar para o laboratório, ele vai imprimir e trabalhar normalmente, sem ter o inconveniente de ter que chamar o paciente mais uma vez. Lembrando que esse software é gratuito. Simplesmente você pega o escaneamento do paciente e faz os trabalhos que você quiser. Apagando o inferior. Bom, essa é a dica. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado. Valeu!